Tejon, que honra tê-lo conosco aqui. Tavinho, hoje eu fiz questão de estar aqui com você. Aliás, a matéria que nos antecedeu, ela é tema dessa nossa conversa. Aqui o agro faz sucesso. Quais são as causas que nos levam ao sucesso? Acabamos de ver aqui o ministro Marcos Montes, num tour na busca de relações internacionais. Vimos ali o depoimento do Ali, né, que sempre nos diz que nós temos muito mais para vender para esse mercado halal do que nós vendemos. Então a gente vê, Tavinho, como nós somos efetivamente planetários e como este Brasil tem que desenvolver uma juventude multicultural para os próximos 10 anos. 2030, 3 milhões é a previsão de muçulmanos na população mundial. Pois é. Olhando isto, este setor, imagino que nós temos de atividades e negócios para fazer no mundo das relações, vendendo e comprando. Nisso que era que nos antecedeu com o Sedial. E imagine isso, ali o planeta, como nós se formar. E essa aqui é hoje um tema que me traz aqui pessoalmente a você, Tavinho, a minha grande preocupação de formarmos uma juventude multicultural. Tejon, eu acho que dá para a gente começar por um negócio que aconteceu aqui agora, com as duas laudas que eu li. Educação exige muito de atenção e perspicácia e vontade de querer aprender, né? Na cabeça de uma lauda estava escrito que a viagem do ministro Marcos Montes era para vender fertilizantes. Eu mudei aqui porque o Brasil não vende fertilizante, o Brasil compra fertilizante. Alguém escreveu e não leu, né? Escreveu, não leu, não vou continuar o ditado. Mas alguém escreveu e não leu. E depois está Said aqui na cabeça, e é Saif, né? Saif é uma família de uma província, né? De um tal. E Said é de outro, quer dizer, são coisas completamente diferentes, né? Então, eu acho que o princípio da educação começa pela observação, pela autocorreção, autoaprendizado e vontade de ir além. E uma coisa que a gente precisa permitir muito aqui à juventude brasileira, o Brasil é um país muito grande, então a gente meio que olhamos muito para dentro. Mas quando a gente olha o agronegócio, eu estava conversando ontem com o ex-ministro Roberto Rodrigues, e ele está numa visão extraordinária, ele diz assim, nós não precisamos mais de um plano safra, nós precisamos de um plano safrão, porque o mundo está neste momento mostrando ao Brasil que a gente pode, de fato, se transformar no grande, reconhecidamente, o grande potência agroambiental do planeta Terra. Então, o ministro fala isso. E quando a gente olha, Tavinho, as causas que nos levaram ao sucesso que a gente já teve, a gente volta lá para o ministro Cirne Lima. Opa, um dos pais do... Gaúcho. Da evolução do Cerrado. Sim, Cerrado, 1970. E espero que ele esteja nos vendo lá do Rio Grande do Sul. Com certeza. Quando ele fez um plano, que nesse plano era a criação da Embrapa, e que ele dizia assim, tenho que mandar 1000 brasileiros estudar no exterior. E aí o presidente da época era o presidente Médici, né? Mas por quê? É uma fortuna que a gente vai gastar mandando 1000. Tenho que mandar 1000. Porque dos 1000, 500 não voltam. 250 volta mais ou menos. 250 volta ótimo. E desses 250, uns 50, 60 é que vão fazer todo este programa que gerou depois, o ministro Alisson Paulinelli efetivou, que é a Embrapa. Então, aquela tecnologia, ela é oriunda de uma sabedoria gigantesca, que é o que eu sinto hoje que nós precisamos. Como você bem lembrou, nós precisamos submeter a juventude brasileira a uma relação multicultural. Tem que conviver com pessoal da Ásia, pessoal da Índia, pessoal da África, pessoal da Europa, pessoal do Oriente Médio, pessoal dos continentes. Este convívio dessa juventude, aos 18, 20, 22, 23, 24 anos de idade, é que vai dar uma abertura na cuca para esse prestar atenção. E depois vem aí a causa efetiva do agronegócio ter crescido. A tecnologia, Cirne Lima, Alisson mandaram a turma estudar pelo mundo afora. E depois uma outra coisa genial que às vezes a gente esquece. Alguns empreendedores brasileiros, algumas cooperativas começaram a fazer exportação. Se nós não tivéssemos iniciado
a exportação de frango, de suíno, da própria soja, do milho, que eu acompanhei muito, né, na minha experiência de vida com a Grosseries. Se nós não tivéssemos iniciado acesso a mercados internacionais, nós não teríamos desenvolvido aqui o mercado interno como nós desenvolvemos. Então, multicultura. E aí, Tavinho, eu estou com esses alunos da Audência lá da França, estão aqui hoje no Brasil, devem estar lá nos assistindo agora, 38 alunos de 19 países. E nós não temos ali alunos brasileiros. E como é importante que os alunos brasileiros convivam com esses chineses, indianos, africanos, e convivam com eles nessa época de 18, 20, 22, 25 anos. Porque isto entra dentro da gente de uma maneira espetacular. É o período da troca de informações e da absorção de tudo. Né? É genial. E você vai ver nesse convívio, quando eles vêm ao Brasil, principalmente, aliás, eu quero parabenizar aqui os mestres, Mariane Crespolini, que estava na diretoria de inovação lá do Ministério, hoje saiu, a Fabiana Alves a substituiu, na produção sustentável. Sônia Chapman esteve lá com eles ontem, dando um show de sustentabilidade. Quando eles vêm ao Brasil, eles não querem ir embora. Eles ficam apaixonados pelo Brasil. Então, você tem, assim, nessa comunidade, nessa juventude planetária, o melhor caminho para os próximos 10 anos para o agro brasileiro. Sucessores, a turma que está aí nas revendas, nas cooperativas, sucessores dos produtores, sucessores nas agroindústrias, a juventude precisa participar de programas, mais do que a gente está falando lá, Tavinho, formação de ACOs em inglês, né, o programa em inglês, é Agribusiness Chief Officers, quer dizer, jovens que compreendam a dinâmica da cadeia produtiva inteira, da genética até o consumidor final, compreender a cadeia. Mas, mais do que isto, convívio com a humanidade internacional na época da juventude. E aí vai formar uma coisa que você lembrou muito bem aqui no nosso início. Cria empatia. Empatia, exatamente. Essa empatia, Tavinho, você não aprende em lugar nenhum, você aprende na vivência. Não compra em supermercado. Na conviver, não compra em supermercado. Isso é só no contato. E aí você convive com o Henri, por exemplo, lá da Nigéria, você convive com o Gustavo, lá de Portugal, você convive com essa juventude e fica uma empatia. Eu, como coordenador, professor desse programa aqui no Brasil é com a FECAP, que os recebe. Aliás, a primeira escola de administração do país, Tavinho, interessante, criada por cafeicultores brasileiros, no início do século XX, que escreveram, está lá nos registros, lá na sede da FECAP, lá do Largo de São Francisco. Está escrito assim: sabemos produzir café, não sabemos comercializar. Então, já entrava lá para 1902. 1905, o problema já existia em 1902, hein? Já existia em 1902. Não sei, 1902. Então, essa coisa do mundo, Tavinho, da multicultural e a juventude brasileira, caramba, nós precisamos receber a juventude aqui, irmos com a nossa juventude para lá, convivermos com esses jovens, porque os negócios do agronegócio do futuro, eles vão exigir multicultura. E olha, você me fez lembrar uma coisa, a estatística do Cirne Lindler, quando falou que precisava mandar 1.000 estudantes para fora, porque ele já decupou, né, e já fez a peneirada, me fez lembrar o tempo meu que eu entrei na faculdade de jornalismo, que acho que éramos uma classe de acho que 90 ou 100, eu não sei se tem 10 hoje, né? Eram todos. Depois ia ser feita a triagem para quem é para jornalismo, quem é para publicidade, quem é para relações públicas e tal. Mas de todos eu acho que não tem 10 na profissão até hoje. Pois é. E o Cirne Lima, que gênio, ele enxergou isso, porque o presidente, na época... é muito Emílio caro. Garrastazu Azul Médici. É muito caro mandar 1.000. Eu vou mandar 200. Presidente, eu tenho que mandar 1.000, porque ele fez a decupagem. Então, nós temos que criar uma juventude planetária, porque os negócios de compra e de venda planetários. Né? Portanto, depois eu vou te mandar. Eu recebi um vídeo muito legal hoje de manhã cedo, que eu já assisti. Ele é todo em inglês. Eu acredito que ele tenha sido produzido aqui. O título dele é Brazil,
Climate Explosion, não sei se você já viu, explosão climática, mas mostrando exatamente as coisas boas, de que uma boca em cada 5 no mundo, hoje, ou 1,5 já põe algum alimento brasileiro, que nós temos preservação de florestas e o que ainda está errado, nós estamos tentando corrigir, não é esse drama e essa desgraceira que muita gente prega e põe aí, né? Então, só vê a coisa ruim. Não, mostra bem o Brasil que é, um Brasil que não se mete em guerras. Olha o que está acontecendo lá na Rússia e na Ucrânia, por exemplo. A Ucrânia, que é o 4º maior produtor aí de alimentos no mundo, com milho, trigo, girassol. Os agricultores ucranianos não podem plantar porque as tropas russas estão em campo e em guerra com as tropas ucranianas. Então, eles têm já uma perda para a próxima safra. Um celeiro do mundo está aí desperdiçando tempo e produção. Né? E é o que o Roberto Rodrigues me disse ontem. Ó, nós temos que ter um plano safrão. Isso. Para dobrar a produção. E você lembrou bem o assunto do meio ambiente. Conversei também ontem, por coincidência, com a Samantha Pineda, Sim. que conhece muito o assunto. Eu perguntei qual é o tamanho desse negócio do ar, desse negócio gasoso. Ela me falou, olha, equivale a um PIB do agronegócio brasileiro, na visão dela. Um PIB. Um PIB do agro brasileiro depende da taxa do dólar. Trilhão. Mais ou menos 400 bilhões de dólares. 500, depende da taxa. De 300 a 500 bilhões de dólares. Vamos ficar com 500, numa taxa de dólar normal. É o PIB do agribusiness inteiro brasileiro, né? E ela me disse, olha, esse negócio, ele vale um PIB do agro brasileiro. E o Roberto Rodrigues fala, temos que dobrar o agro de tamanho. E aí a gente vê, temos que partir para o mundo. Nós temos que vender para o mundo e trazer as melhores tecnologias do mundo para cá. E tá vendo, para encerrar aqui o nosso papo, você falou da comunicação. O que eu tenho visto nessa minha vivência com esses jovens da Audência, lá da França, é o seguinte, o melhor promotor do agro brasileiro é a juventude. Quando a juventude de fora vem aqui e a gente vai à AgriShow, a gente vai a visitas que a gente faz, vamos ao Lambra com eles daqui a pouco. Quando a gente faz essas visitas e eles recebem a informação de profissionais e educadores brasileiros, eles saem daqui com a seguinte visão. Tejon, o Brasil não merece a imagem que tem, ele é muito melhor. Então nós temos que ter juventude do planeta falando de nós. E a nossa juventude junto com a juventude do mundo. Esse é o Brasilzão, para dobrar de tamanho, como o ministro Roberto está falando, e para a gente criar muito mais dignidade, inclusive. Isso. Justiça e um PIB, né, Tavinho? PIB que, puxa vida. E parar com esse negócio de complexo de cachorro caído da mudança em dia de chuva, entendeu? Vamos valorizar o nosso país, aquilo que temos de bom e aprender a divulgar isso. Não ficar divulgando coisas ruins e notícias ruins. O que é ruim é para ser corrigida, para aprender que não era para fazer daquele jeito. Mesmo. Né? Não é para ficar martelando. Tá impresso aqui, eu quero mostrar. Isso aqui está. Aqui. Não tem mais impresso, ele está de graça. Ele está de graça no meu site. Aqui, ó. É uma das obras aí que a gente fez ao lado de grandes amigos. Ele está gratuito no www.tejon.com.br. De graça. Impresso não tem mais, mas você pega lá e baixa gratuitamente para ter essa visão. E, Tavinho, eu agradeço muito aos meus mentores, né? Eu tive a felicidade de trabalhar com o Ney Bittencourt de Araújo, a quem eu devo a minha formação dentro do agronegócio brasileiro. Que esse homem que você conheceu, extraordinária pessoa, e os amigos que a gente continua tendo, como você, te admiro muito, Tavinho. Você é um daqueles caras que, de graça, a gente adora. A gente adora Tavinho de graça. Os amigos aqui da Band, que pessoal extraordinário da Terra Viva. Então, nós somos o resultado dos amigos que a gente constrói ao longo do tempo. E olha... Agronegócio, amizade é a lei do agronegócio. E aqui, ó, baixe esse livro, que está de graça, o Tejon falou, no www... No meu site, é www.tejon.com.br. Porque onde você abrir, você vai estar aprendendo alguma coisa. Olha, eu abri aqui na página 204, casualmente. Eu já li o livro, eu conheço. Mas aqui, ó, página 204, benefícios da biotecnologia e qualidade de vida.
A biotecnologia, embora seja uma ciência ainda jovem, já mostrou seu potencial para a melhoria da qualidade da vida do homem. Nesse particular, a biotecnologia, voltada diretamente para o ser humano, já deu suas primeiras contribuições, a exemplo da insulina transgênica produzida por bactérias. O potencial à frente é enorme, passando pelo diagnóstico e cura de doenças fatais. Vocês sabiam que as recentes vacinas desenvolvidas para a Covid, rapidamente, também têm muito de biotecnologia? E tem muito também de fórmulas e experimentos feitos no agronegócio? Pois bem, essa produção de novos medicamentos, redução do custo de produção de medicamentos de grande uso, produção de tecidos e órgãos para transplante, etc. E tal. Eu só li aqui 6 linhas. Vocês viram quanta coisa tem em 6 linhas? Isso aqui é a Bíblia do marketing no agronegócio brasileiro. Tavinho, por favor, empresários, entidades, nos apoiam, coloquem juventude brasileira nesse Master Science de 1 ano e meio. Os alunos convivem com o mundo, é lá em Nantes, que, aliás, uma cidade deliciosa, né? Lá em Nantes, na França, tem 2 meses que o pessoal passa aqui no Brasil, depois tem os estágios, eles saem formados em Agribusiness Chief Officers, quer dizer, gestores de cadeias produtivas. CEOs do agronegócio. Ok, Tejão. E assim vocês continuam jovens como nós, apesar dos nossos 35 anos, que continuamos com a nossa cabeça sempre aberta, né, Tejão? E com times de futebol maravilhosos, né, que nós representamos. Não se esqueça que o Santos Futebol Clube nasceu dos empresários do café, viu? Foram os cafeicultores lá naquela Rua do Comércio, na Rua 15, lá em Santos, onde tinha a Bolsa do Café, que criaram o Santos. E o teu Palmeiras? E o Palmeiras vem da imigração italiana, dos imigrantes italianos que vieram substituir a mão de obra escrava, primeiro na agricultura e no café, e depois foram para as cidades e implantaram a indústria e a agroindústria brasileira. Família Matarazzo é um dos exemplos, mas tantos outros, e ajudaram na colonização dos estados do Sudeste e Sul do Brasil, inclusive na parte do agronegócio. Nossos times, Santos e Palmeiras, originados do agronegócio. Com certeza. Um é peixe, o outro é porco. Ainda serve para alimentar, é proteína animal, tá vendo? E precisa de grão. Tchau, Tejão. Aparece de vez em quando, tá? Você sabe que eu gosto do tal do online, da internet, eu respeito, mas eu gosto de sentar e papear assim. Igual, se fosse mais tarde, então, e tivesse uma garrafa de vinho, então, aí aqui o negócio ia embora. E os neurônios se comunicam. Opa, então, não existe só a sinapse interna aqui dentro. Não. Existe isso. Essa sinapse. Está provado hoje com a turma da neurociência que fazem sinapse assim. Exatamente. Então, quando eu venho aqui e convivo perto do Tavinho, eu fico mais inteligente, fico melhor. Tem gente que diz, capta energia ruim e capta energia boa. No caso aqui é só a energia boa. Cuidado também. Também cuidado com isso. Tchau, Tejão. Boa semana para você. Obrigado. Até breve. Obrigado.